Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço a sua presença aqui. Convido-lhe a inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, tecer comentários após assistir a esta gravação e também compartilhar com seus amigos. Agradeço muito a sua presença. A mensagem de hoje está bem focada numa observação que uma de nossas telespectadoras, a querida e amada mamãe portuguesa por consideração, Maria Arlete Pereira de Abreu Bastos, fez para mim ontem. Ela disse assim: Pastor Wagner, o senhor falou a respeito de Abigail e das virtudes que ela teve quando salvou a fazenda de Nabal, a sua própria fazenda, porque ela era esposa de Nabal, de ser totalmente dizimada, pelo menos as pessoas do sexo masculino, através de Davi e de seus homens, porque Nabal não queria dar de comer para o exército que protegeu os pastores da sua fazenda. Ele foi ruim, ele foi agressivo, ele foi sovina, e Abigail foi ao encontro deste Davi e impediu que ele entrasse na propriedade e matasse as pessoas, derramando sangue inocente. Mas o senhor esqueceu de falar sobre a pessoa que provocou este livramento. E eu disse, mas quem? Ela disse assim, o funcionário que falou com Abigail. Então vamos ao texto. Nós estamos no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 25, que diz o seguinte, versículo 10 em diante. Diz assim, Nabal respondendo ao moço representante de Davi que pediu comida. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal, ou os funcionários de Nabal, o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa os pães e tudo mais e foi lá encontrar-se Davi, que eu já falei da outra vez. O papel aqui deste rapaz, não sabemos se era um rapaz, se era um senhor, mas era um funcionário da fazenda. Um funcionário da fazenda que estava atento aos negócios da casa. Alguém que amava o que fazia. Alguém que era leal ao seu patrão. Alguém que era leal à justiça, porque ele observou que, conquanto fosse leal ao patrão, o patrão não estava agindo corretamente. E agora, toda a fazenda corria risco de morte, porque o patrão disparatou com Davi e os seus homens, então Davi e os seus homens viriam para matar todos os homens da fazenda. Então este funcionário procura a patroa e diz, patroa, vai acontecer uma calamidade, uma grande tragédia.
E ele explicou, Davi nos protegeu, Davi foi bom. Veja o que a senhora pode fazer ou vai fazer a respeito desse assunto, porque que o nosso patrão não tem juízo, que é filho de Belial, quer dizer, é uma pessoa ímpia, nós já sabemos. E isso provocou no coração de Abigail o desejo de solucionar o problema. Como são importantes pessoas que cruzam os nossos caminhos e que nos mostram a verdade. Porque muitas vezes nós não estamos atentos às coisas que de fato estão acontecendo. Nós precisamos de conselheiros. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a enxergar corretamente, a focar os problemas da maneira adequada e correta. Nós precisamos de pessoas leais, pessoas que, com amor e com carinho, nos falem a verdade. E não apenas nos bajulem, ou então que escondam a verdade de nós. Numa empresa, como são importantes estas pessoas leais, que estão enxergando tudo, que veem tudo e que são capazes de dizer aos patrões as coisas que estão dando certo e as coisas que estão dando errado. Como pessoas assim são importantes no ministério de um pastor. Quando o pastor está pregando, administrando, fazendo as coisas, há algumas pessoas que têm uma visão profunda das consequências e da insensatez que algumas decisões pastorais acontecem e chegam ao pastor e dizem, pastor, eu sei que o irmão está muito bem intencionado, mas pondera a decisão que está tomando, porque ela poderá trazer trágicas consequências ao seu ministério. Então, com amor e com resolução, expõe a verdade. Quantos são assim a dizer aos amigos que as decisões que eles estão tomando não estão apropriadas? Eu conheço uma editora de materiais evangélicos que colocava lá no seu site uma frase que eles não são denominacionalistas, eles acreditam que não tem nome, o cristianismo não deve ter nome de igreja, então eles procuravam os denominacionalistas para vender o seu material e lá no site eles denegriam a imagem dos denominacionalistas. Então, certa feita, eu escrevi para o diretor desta empresa, eu disse assim, meu senhor, o material que vocês publicam é de excelente qualidade, mas vocês estão prejudicando a si próprios quando precisam de nós como clientes, consideram-nos como cristãos para consumir a sua literatura, mas no seu site acabam por nos criticar dizendo que nós não fazemos parte do mesmo cristianismo. E isto é um contrassenso, e isto não é adequado, isto não edifica. Eu escrevi, mas digo a vocês que eu estava com o coração quase que decidido a pensar, ele jamais me dará ouvidos. No entanto, ele deu. Não apenas deu, como escreveu para mim e disse, olha, já mudei a fraseologia lá do nosso site e agradeço por ter me mostrado isso, porque eu não imaginava que isso estava repercutindo negativamente. Como isso é importante! Quantas vezes Deus usa a nossa vida, Deus pode usar a sua vida para ajudar uma família em crise, para ajudar uma empresa em crise, para ajudar um curso em crise. São as pessoas que aconselham, são as pessoas diplomáticas. Quantos governos sucumbem porque não colocam um grupo de conselheiros sábios que podem dar uma boa orientação. Foi por isso que Roboão, o filho de Salomão, perdeu a maioria das tribos de Israel, porque quando ele assumiu, ele então pediu conselhos aos bons conselheiros do império, que lhe disseram que falasse com palavras brandas para o povo, que ele conquistaria o coração das pessoas. Mas aí ele foi pedir orientação para os seus amigos, para os seus iguais, para aqueles que cresceram com ele. Então os seus amigos disseram, fale para o povo que você será mais duro do que o seu pai. E ele, ao invés de dar valor aos bons conselhos, ele deu valor aos péssimos conselhos dos seus amigos e pôs a perder o seu império. Bendito seja Deus pelos bons conselheiros.
Bendito seja Deus por aqueles que intermediam uma crise e uma situação. Bendito seja Deus por aqueles que põem fim ao incêndio e que não são incendiários. Bendito seja Deus pelas pessoas leais. Vamos ser pessoas leais? Vamos ser pessoas benfazejas nos lugares onde nós estamos? Vamos contribuir e construir? Vamos ajudar a melhorar? Vamos intermediar a solução das crises? Oremos. Santo Senhor e eterno Pai, muito obrigado pelo exemplo deste homem que inspirou Abigail a salvar a fazenda de uma grande crise, de um grande morticínio e de uma injustiça nas mãos de Davi. Ajuda-nos a também, com a graça do Senhor, sermos pessoas que ajudam, que contribuem, que aconselham, que orientam, que buscam uma saída melhor, que tenham uma visão racional e uma visão inteligente. Ajuda, Senhor Deus, que haja conselheiros junto ao Brasil, aos estados, que possam mostrar aos que detêm o poder sobre sua insensatez e que possam, ó Deus, trilhar caminhos mais justos e mais decentes para a nação. Ajuda que os casais se fortaleçam com a presença de conselheiros que tenham temor do Senhor e que apontem o melhor caminho. Ajuda pastores no exercício do seu ministério, que consigam ouvir boas vozes, vozes que edificam, vozes que constroem. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E quero agradecer àqueles que me escrevem, dando sugestões para mim, apontando caminhos para mim, me ajudando na construção deste que é o Ministério Essência Cristã, o meu canal de pregação da Palavra de Deus. Inscreva-se. Ative o sininho, compartilhe com seus amigos e teça comentários. E se você sentir no seu coração, seja um ofertante missionário. Aqui está o Pix, através do qual você pode fazer a sua oferta. Preste atenção nas sugestões e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Tchau!